cadê a autoridade climática? Que era uma das principais promessas ali da campanha, na sua agenda. O presidente Lula está enfrentando um momento muito difícil agora, politicamente. Ele tem a menor taxa de aprovação nas pesquisas dos seus 3 mandatos. Acho estranho quando eu vejo as pessoas dizerem que o governo está sem rumo. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Nós temos um governo que tem política para o clima, tem política para o combate à pobreza, não é? Em 2 anos, nós fizemos uma redução drástica da pobreza, em 2 anos, uma redução drástica do desmatamento, em 2 anos, a recuperação da política econômica, crescendo numa média anual de 3%. Gap entre o que a senhora acabou de descrever, que são fatos, a senhora se baseou em dados, redução da pobreza, redução do desmatamento, crescimento do PIB, são dados numéricos. A aprovação ao governo é especialmente alta entre um segmento, que são os evangélicos. Pessoal, quero deixar essa entrevista aqui com a Marina Silva, mas eu vou logo avisando, eu não sei de que país ela está falando, se é da Estados Unidos, se é da Finlândia, de algum lugar aqui do Brasil, não é. Porque a realidade do que ela fala, do que eles estão fazendo, do que esse governo de frente ampla está fazendo, eu desconheço. Aqui no Brasil, desmatamento quase zero, desmatamento zero, porque esse é o programa dela, e o Brasil está crescendo, e o PIB está crescendo, o desemprego está caindo, e o ministro Haddad está abalando, e está tudo bem, está tudo na normalidade, a democracia está vibrando. Vamos assistir essa entrevista, tire suas conclusões, porque, sinceramente, eu não sei se essa ministra ela está dentro da realidade do que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Acompanhe esse vídeo. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo agora. É um governo de frente ampla. No governo de frente ampla, né, os temas estão em disputa, não só na sociedade, mas dentro do próprio governo. Nós tivemos que fazer uma frente ampla antes para ganhar, uma frente ampla para governar, e a responsabilidade com o projeto de país que a gente quer construir, ela convoca a todos nós a termos a capacidade de compreender a importância um dos outros, mesmo na divergência. Em 2008, segundo o governo Lula, a senhora foi envolvida numa disputa pública com outro ministro, na época o Mangabeira Unger, em torno do Plano Amazônia Sustentável. O presidente Lula acabou arbitrando aquela disputa a favor do Mangabeira e a senhora resolveu sair do governo. Caso isso se repita agora, nessa disputa pública já, apesar dessa palavra mais diplomática, com Alexandre Silveira, e o governo atropelar o IBAMA ou interferir politicamente nesse licenciamento na margem equatorial, a senhora considera também a hipótese de, mais uma vez, sair do governo, entregar o cargo? Bem, Bernardo, a questão principal, e eu repito isso à exaustão, da minha saída do governo naquela época foi a pressão que estava sendo feita ao governo pelo Braulio Maggi, pelo Ivo Cassol e por uma parte da bancada ruralista para revogar as medidas do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que tinha sinalizado uma tendência de alta. Nós tomamos medidas fortes e, a partir daí, uma pressão muito grande em termos políticos para revogar as medidas. Naquele contexto, a avaliação foi: vamos tomar a decisão, no meu caso, tomar uma decisão de sair do governo para criar um fato político, para dar sustentação política ao plano de combate ao desmatamento. E isso aconteceu. Foi feita uma verdadeira onda de apoio ao Plano Amazônia de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. O presidente Lula se sentiu respaldado, sentiu sustentabilidade política, manteve o plano e ainda chamou o Carlos Mink para ser o ministro, que foi uma escolha muito bem-vinda. E eu apoiei que ele desse continuidade a todas as medidas, o Fundo Amazônia, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. Até 2012 o desmatamento continuou caindo, e só a partir de 2012 é que teve um aumento, mas o plano é altamente virtuoso, agora ele foi reeditado e já está rendendo resultados incríveis na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal e na própria Mata Atlântica, e vamos concluir agora o Pampa e a Caatinga. Pessoas virtuosas criam instituições virtuosas para lhes corrigir se porventura falharem em suas virtudes. E nos governos do presidente Lula
nós valorizamos as políticas públicas bem desenhadas, as instituições públicas fortalecidas para que elas possam nos sustentar nas decisões que tomamos. O IBAMA não é contra o desenvolvimento, não é contra que o nosso país cresça, que gere emprego, que gere renda, muito pelo contrário. Exatamente por ser a favor, né, é que o IBAMA cuida das bases naturais do nosso desenvolvimento para que a gente continue tendo serviços ecossistêmicos, biodiversidade, recursos hídricos, terras férteis e ar puro e um clima equilibrado para a gente ser a potência agrícola que a gente é, né? No caso do trabalho que fazemos, o IBAMA, o ICMBio, o Jardim Botânico, são atribuições que favorecem mais do que nunca o desenvolvimento econômico e social de base sustentável do nosso país. Quando você olha para desmatamento, por exemplo, desmatamento é responsável por 10% das emissões globais de CO2. Carvão, petróleo e gás é 90%. O que está acontecendo com o mundo hoje? O mundo está vivendo uma emergência climática, colocando em risco a vida das pessoas, os processos produtivos, até a própria paz, porque nós já temos, né, uma quantidade enorme, bilhões de pessoas que podem ser refugiados ambientais. Então, nesse sentido, o desafio da humanidade, dos 196 países que são parte da Convenção do Clima, é fazer o alinhamento de suas reduções de emissão de CO2 com não ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra. Isso é um desafio do Brasil, é um desafio da União Europeia, do Reino Unido, do Japão, da Índia, da China, dos Estados Unidos, que decidiu sair do Acordo de Paris. E todos nós estamos nessa corrida e isso é uma prioridade para o Brasil, tanto é que assumimos o compromisso de desmatamento zero. Cadê a autoridade climática, que era uma das principais promessas ali da campanha na sua agenda? E a dúvida é, ela não aconteceu porque a senhora acha que tem que ficar debaixo do guarda-chuva do meio ambiente e a Casa Civil de Rui Costa acha que tem que ficar ligada à presidência da República? Ou ela não aconteceu até agora porque este governo não se viu realmente convencido da importância disso? Quando eu assumi o Ministério do Meio Ambiente, uma das primeiras polêmicas foi a questão dos transgênicos. E eu me lembro que, na questão dos transgênicos, 6 meses depois, um grupo de ambientalistas com faixas e flores foram até o Ministério do Meio Ambiente dizendo que tinha que sair, que tinha acabado o governo, porque, afinal de contas, tinha sido aprovado no Congresso a questão dos transgênicos, não no regime de coexistência, mas da forma como é hoje. E eu falei, gente, o Armagedon da agenda ambiental é a questão dos transgênicos? Claro que não. Se eu tivesse saído 6 meses de governo, com certeza não teríamos feito o plano de prevenção e controle do desmatamento, evitando lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2, a maior contribuição já dada por um país até hoje. Não teríamos sido o país que deu a maior contribuição para a criação de unidade de conservação no mundo de 2003 a 2008, responsável por 83% das áreas protegidas criadas no mundo. E não teríamos reduzido por quase uma década o desmatamento em mais de 80% e muito menos teríamos conseguido, né, fazer com que aquele plano pudesse ser reeditado hoje e já está conseguindo reduzir desmatamento em 46%, quando a gente olha, né, 2023, 2024, em comparação com 2022. 6 meses. Não é? Hoje é o ministro da Fazenda que me ajuda muito, o Fundo Clima, o Ecoinvest, a plataforma Países, o Plano de Transformação Ecológica. No Ministério da Agricultura nós temos o Programa ABC, que hoje não é mais ABC, é o programa inteiro, né, de economia, agricultura de baixo carbono. O nosso vice-presidente, que é da Indústria e Comércio, liderando toda uma agenda de reindustrialização verde, trabalhando a agenda de bioeconomia, uma série de empreendimentos. A ministra do Planejamento, dos 80 programas do PPE,
58 têm ações ambientais. É um esforço transversal e o próprio presidente Lula liderando a agenda de desmatamento zero, de desintrusão de terras indígenas e dando suporte. Eu não posso dizer que eu me sinto isolada, porque é o próprio presidente que dá sustentação para que os técnicos possam agir como técnicos. A senhora disse numa entrevista recente à jornalista Eliane Brum que a senhora acha que a Petrobras deve deixar de ser uma empresa de petróleo, né? Se o governo tomar a decisão política de explorar as reservas na Foz do Amazonas, porque no fim das contas vai ser uma decisão política, né? Se provar viável a exploração, a Petrobras vai se afastar desse objetivo que a senhora declarou desejável, de deixar de ser uma empresa que explora petróleo, né? Os cientistas do clima dizem que é urgente reduzir a exploração de petróleo e combustíveis fósseis no mundo. Como que a senhora se sentiria se for tomada uma decisão que vai na contramão do objetivo que a senhora disse ser desejável? A Petrobras é uma empresa que explora petróleo e tem milhares de empreendimentos em diferentes bacias. Aqui no Brasil, nós temos condição de fazer todos esses movimentos com essas fontes renováveis de energia em casa. É uma empresa que pode sim e deve fazer e tem investido, inclusive, né, na área de renováveis. O que eu acho é que as empresas, não só a Petrobras, todas elas, têm que ampliar cada vez mais os investimentos. Afinal de contas, não é isso que nós decidimos lá em Dubai. Nós decidimos que nós vamos triplicar renovável, nós vamos duplicar a eficiência energética e ir fazendo progressivamente o descomissionamento dos combustíveis fósseis. Agora não tem para onde ir. Nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança do clima, com emergência climática, rios na Amazônia secando, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que acontece nos Estados Unidos com os incêndios, em Portugal, no Canadá, no mundo inteiro, bilhões de pessoas ameaçadas de perder seus territórios, suas existências, né, e referências de vida. Então, essa é a COP da implementação com sentido de urgência, de emergência climática. É por isso, inclusive, que o presidente Lula propôs ao presidente Guterres, e ele concordou em fazer um balanço geral ético nas diferentes regiões do mundo, sobretudo em pontos de não retorno. A senhora começou a sua trajetória política no Acre, num grupo que levou o discurso da proteção ambiental para o poder. O PT ganhou 5 eleições seguidas para o governo estadual, tinha a ideia do governo da floresta, da florestania. E, no entanto, nos últimos anos a gente vê que a direita teve um avanço enorme na Amazônia em geral e no Acre em particular. Dá até a impressão de que o discurso ambiental hoje tira voto, em vez de dar voto na região. Os próprios irmãos Viana, né, que ocuparam o governo, estão sem mandato. A senhora tomou a decisão de vir disputar a eleição em São Paulo. Por que isso está acontecendo? O discurso ambiental perdeu aderência, na sua visão, na população que vive na Amazônia? Eu lamento profundamente que, num determinado momento, a gente não tenha conseguido fazer com que esse projeto tivesse continuidade. Mas a política, ela tem essa beleza, né? De que você não pode vê-la como algo petrificado, pronto e acabado, né? Ela está em dinâmica. E eu saí, ela é um processo dinâmico. Eu fui candidata a deputada federal por São Paulo dentro de uma circunstância. Eu não queria mais sair candidata, né? Eu tive 2 mandatos de senadora, eu mesma decidi que não ia ter reeleição. Na sucessão do Jorge, era para sair como governadora, eu não quis, preferi ficar no Ministério do Meio Ambiente. Mas, diante de tudo que estava acontecendo em relação ao desmonte da agenda ambiental no Brasil, tudo que estava acontecendo em relação às mulheres, à população LGBTQIA+, os povos indígenas, uma agenda de confronto direto com a democracia e tentar retornar ao período da ditadura militar, uma agenda econômica do início do século XX, eu me senti desafiada a ser candidata a deputada federal. Os jovens da rede que estão aqui nessa bancada me instaram a fazer esse movimento e, generosamente, o Estado de São Paulo me elegeu deputada federal, que eu já coloquei o slogan, por São Paulo e pelo Brasil. A senhora acha que o agro brasileiro está comprometido com essa pauta ambiental, pensando nos empresários do Brasil, mas especialmente aqueles do agro? Olha,
No Brasil e nem em lugar nenhum do mundo, a gente pode homogeneizar as coisas. Se você fala o agro tem nuances. É a mesma coisa se falar os evangélicos têm nuance. Os democratas têm nuance. Nós temos pessoas do agronegócio brasileiro que têm compromisso com a agenda da sustentabilidade, que entenderam há muito tempo que fazer o dever de casa é a melhor forma de nos inserirmos nos mercados. Aliás, o ministro Fávaro, ele disse que nós abrimos, até perdi a conta, mais de 200 mercados, não é, na volta do governo do presidente Lula. A gente lembra a questão das queimadas no ano passado e os resultados de desmatamento têm sido muito melhores nos últimos anos, mas os de degradação são preocupantes, né? O que o governo tem feito para abordar com mais força a degradação, que é um problema tão grande? Existe um aumento da degradação e a degradação por incêndio e incêndio criminoso. A mudança do clima tem propiciado, na opinião de alguns cientistas, talvez uma perda significativa de umidade da floresta e antigamente os incêndios que aconteciam dentro da floresta era na ordem de 11%, o ano passado já foi mais de 30%, algo em torno de 36%. Quando você faz essa combinação de perda de umidade e pessoas que criminosamente tocam fogo na floresta, em vez de desmatar, estão colocando fogo. Se tiver uma reincidência por 3 vezes de incêndio na mesma área, aquilo vai ser contado com desmatamento. Qual é o risco de retrocesso que o mundo corre diante da presidência de Donald Trump nos Estados Unidos? Porque em poucos meses ele já anunciou uma série de medidas que nessa questão ambiental e climática representam retrocessos, inclusive a nova decisão de sair do Acordo de Paris e o fim de financiamentos importantes. Como se armar contra isso e evitar que se perca tudo que foi feito nesses anos todos? Eu sempre digo que nós não podemos ser negacionistas. É um prejuízo muito grande os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris. Eles são o segundo maior emissor do mundo, de longe a maior potência econômica e tecnológica do planeta, e sair do Acordo de Paris num momento crucial da emergência climática, onde nós não estamos mais fazendo projeções, nós já estamos vivendo os efeitos da mudança do clima e isso é preocupante, sim. Por outro lado, os Estados Unidos é um país com uma estrutura completamente diferente. Os estados que têm ali a participação forte dos democratas, eles têm autonomia, vão dar continuidade a esses investimentos e esses esforços climáticos. Os investimentos que foram feitos pelo governo Biden em relação ao combate à inflação, que na verdade era um plano de investimento de infraestrutura, mas voltado para o enfrentamento da mudança do clima, de outra forma, uma parte dos investidores não vão permitir que esses recursos sejam suspensos. Mas a gente já vê um prejuízo, por exemplo, várias empresas abandonando o discurso ESG. A gente já vê várias instituições financeiras também já saindo dos seus compromissos e de suas alianças em relação à questão do financiamento climático, de ter critérios para financiar projetos. O presidente Lula está enfrentando um momento muito difícil agora, politicamente. Ele tem a menor taxa de aprovação nas pesquisas dos seus 3 mandatos. Queria saber a que a senhora atribui essa impopularidade do presidente hoje e se as condições continuarem assim, a senhora acha que ele deveria reconsiderar a ideia de disputar a reeleição em 26? Bem, primeiro eu acho que pesquisa é sempre, isso é um jargão que a gente usa o tempo todo, né? É sempre um momento, é um registro de um determinado momento. O presidente Lula está fazendo algo, eu fico assim, acho estranho quando eu vejo as pessoas dizerem que o governo está sem rumo. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Porque falta de rumo era não ter política para a saúde, falta de rumo era não ter política para o meio ambiente, falta de rumo era não querer enfrentar o problema da mudança do clima, falta de rumo era não ter nenhum respeito pelas mulheres. Isso sim era falta de rumo. Agora nós temos um governo que tem política para o clima, tem política para o combate à pobreza, não é? Em 2 anos
Nós fizemos uma redução drástica da pobreza, em 2 anos uma redução drástica do desmatamento, em 2 anos a recuperação da política econômica, crescendo numa média anual de 3%. É claro que agora nós temos uma situação que não vai com o mesmo ímpeto, mas mesmo assim o país continua crescendo e há boas expectativas. Um ministro da Fazenda que consegue aprovar uma reforma tributária, que estamos numa situação praticamente de pleno emprego, injetando recursos na economia, que vai desde o dinheiro que vem, né, do FGTS para quem foi demitido por justa causa, a o financiamento do consignado para trabalhadores da iniciativa privada, que vai fazer com que a economia continue andando. Agora, eu vejo, sim, que tem aí um lugar de esperança, as políticas públicas sendo recuperadas. Agora as pessoas têm o que cobrar da saúde, da educação, têm o que cobrar do meio ambiente, têm o que cobrar da política econômica, têm o que cobrar de política industrial. Eu acho que a gente tem rumo, sim. O problema é que a gente viveu um momento de total, usando uma linguagem da minha região, esculhambação mesmo na política econômica, na política social, na política ambiental, não é? Que fazer o básico parece que é falta de rumo. Pelo contrário, falta de rumo é querer, depois de tudo que aconteceu com a ditadura militar, você querer reeditar uma ditadura em pleno século XXI. Falta de rumo é fazer um plano para matar o presidente da República, o ministro do Supremo, o vice-presidente. Isso é falta de rumo. Não é? A senhora acha que só a polarização e só problemas de comunicação explicam esse gap entre o que a senhora acabou de descrever, que são fatos, a senhora se baseou em dados, redução da pobreza, redução do desmatamento, crescimento do PIB, são dados numéricos, e a percepção que a população tem do governo Lula? As pessoas estão com um tempo menor para esperar o resultado. E esse período em que não tinha expectativa, vou cobrar o quê? Vou esperar o quê? E aí as pessoas apostaram. Vou apostar na democracia, porque eu quero continuar com política de saúde, política de meio ambiente, política de combate à desigualdade, quero continuar com o sonho de ver um país crescendo, com sustentabilidade não só ambiental, mas econômica. E as pessoas querem que esses resultados venham mais rápido do ponto de vista da sua resposta naquilo que é o seu objetivo, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que os especialistas é que estão dizendo isso, não é minha essa ideia, né? De que aquela política de que eu sou grato porque você reduziu o desmatamento, eu sou grato, isso é válido para mim, sou grato porque você reduziu a pobreza, isso é um ganho civilizatório. As pessoas não querem mais fazer política por gratidão. E eu acho que o PT e o próprio presidente Lula é que ensinou isso para a população. Agora, eu acho que as pessoas querem a política do vínculo, A reprovação ao governo é especialmente alta entre um segmento, que são os evangélicos. O que a senhora, que é uma das poucas pessoas evangélicas no alto escalão do governo, acha disso? E o presidente já consultou a senhora sobre esse tema? Já pediu ajuda nesse tema? Eu acho que tem uma questão para a gente, primeiro, não usar esse termo, o evangélico, de forma homogênea. Os evangélicos, é uma comunidade complexa, com inúmeras denominações, com forma de se relacionar com a política, com a própria fé, diferente. E, nesse sentido, não existe, não vou usar a metáfora como é costumeiramente usada, que eu sou de luta e de paz, mas não existe um crucifixo de prata e nem uma Bíblia de prata aqui falando a linguagem dos meus irmãos evangélicos e católicos. Não existe para como a gente fazer esse diálogo com a população evangélica. A primeira coisa é tratá-los como cidadãos. Os evangélicos têm que ser tratados como cidadão, que tem direito à saúde, à educação, igualdade de oportunidade e que vive os dilemas de todas as pessoas, como sujeitos políticos que têm o direito de votar e de ser votado, de fazer as suas escolhas, de ser progressista, de ser conservador, de ser o que eles decidirem ser numa democracia. Se você quiser fazer de 2 a 5 mil, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo, aqui na internet, como você fazer de 2 a 5 mil usando o seu celular.
Eu não tô vendendo sonho, não quero te iludir, não é joguinho, não é aposta, nada disso. É uma aula te ensinando passo a passo, um método para você aprender a fazer renda aqui na internet, gerando conteúdo assim como eu faço aqui na internet, um passo a passo da maneira certa para você monetizar um canal e receber do YouTube mensalmente de 2 a 5 mil. Isso você pode fazer, você tem capacidade de fazer isso. Aí você diz, eu não sei como é que usa. Não interessa. Se você não souber ler, eu garanto a você, se você seguir um método, o passo a passo, do jeito que está lá, você pode fazer e complementar seu salário mensalmente ou então viver da internet, assim como eu e muitas pessoas vivem da internet. Mas, para isso, clica no link, assista a aula gratuita para você entender como é isso. E se você se interessar, aí você aplica. Eu tenho certeza, se você aplicar, executar, se você for persistente, se você for insistente, você vai ter resultados. Depende de mim? Não, depende de você. Agora, voltando para o vídeo, pessoal. Essa ministra Marina Silva, ela é inacreditável. Ela aderiu e entrou no governo Lula porque ela disse, não, o governo é de frente ampla, então para nós tirar o fascismo, para nós tirar o Jair Bolsonaro, nós vamos fazer de tudo. E aí ela se rendeu ao Lula. Lula, esse que um dia ela chamou o Lula de ladrão, o Lula é corrupto. Ela falou isso. Tem vídeos gravados, ela no programa do Pânico dizendo que houve roubalheira no governo do Lula. Então, ela está sendo simplesmente uma conivente com um governo que ela um dia denunciou. Eu pergunto, e me faço a pergunta, onde fica a consciência de uma pessoa que um dia denunciou, ela e o Alckmin, e um monte que são tudo conivente? Onde fica a conivência, ou aliás, a consciência de uma pessoa que um dia denunciou a corrupção de uma pessoa que foi provado, comprovado, e agora ela faz parte do governo? Mas tudo pela democracia. Pela democracia, vale a pena fazer parte de uma aliança com o corrupto. Pela democracia, vale a pena negar o que eu falei um dia, né? Pela democracia, conversa. Isso é ladainha, meus amigos. Isso é ladainha. Isso não existe, não. Aí ela vem vender a ideia de que desmatamento zero, nós estamos trabalhando para o clima, nós estamos trabalhando, sabe, para o crescimento, a Amazônia está às mil maravilhas. Ela não fala das queimadas, não, da Amazônia, não. Ela não fala do desmatamento ilegal, ela não fala nada disso. Ela até falou ali, mas Roda Viva, com Vera Magalhães e esse bando de esquerdistas, porque aí era tudo esquerdista. Era um levantando a bola para o outro arrematar. A única que fez umas perguntas que deixou ela mais em uma situação assim, e um jornalista, que eu não me lembro mais o nome dele aqui, mas a jornalista da CNN, ela fez umas perguntinhas mais assim, e um jornalista ali que estava de óculos, que eu não me lembro o nome dele, fizeram as perguntas mais capciosas, mas o restante era tudo levantando a bola. Ô Marina, você é de casa, minha filha. Aqui nós vamos fazer pergunta para facilitar a sua vida. Nós quer facilitar. A nossa audiência tem que assistir os melhores momentos. Então, não se preocupe. Eu acho que já foi tudo planejado. E ela se sentiu à vontade, se sentiu em casa. Não teve nenhuma pergunta confrontadora. Não teve. Então, o Roda Viva não é novidade para ninguém. Que por mim, na minha opinião, já era para ter fechado essa emissora, assim como outras, porque na minha opinião o jornalismo tinha que ser independente, emissora tinha que ser independente, independente se o governo é de direita ou esquerda, se é Bolsonaro ou Lula, perguntas têm que ser sem viés ideológico. Mas, né, fazer o quê? Estamos no Brasil. E aí tá aí a ministra, né, falando que o governo tá crescendo, ladainha. Tomara que esse desgoverno saia na próxima eleição, tomara que um governo de direita, não sei se Bolsonaro vai voltar a disputar, mas se ele não vier, qualquer um que vir no apoio dele, estamos aí para tirar o desgoverno que aí está. Você gostou desse vídeo? Não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal, clica no link, aprenda a fazer renda na sua casa usando seu telefone de 2 a 5 mil. Clica no link, até o próximo vídeo, se Deus permitir.